O arco de Elbaf já começou cheio de mistérios e Eiichiro Oda, o gênio por trás dessa história, sempre nos surpreende com detalhes que parecem insignificantes à primeira vista, mas escondem verdades incríveis sobre seu mundo. Eu sei que o momento é de Luiz Arnaud e nossa chegada fantástica tão aguardada à Vila de Elbaf, mas há um elemento no submundo desse país que ainda oculta muitos segredos. É por isso que hoje, para descobrir informações insanas sobre o Loki, a gente vai explorar uma das ferramentas favoritas do Oda, simplesmente as recompensas. Isso aqui vai ser muito legal. A gente vai trabalhar no valor expresso nos cartazes e dessa vez sem necessidade de Goro AC, mas sim analisando os números presentes e ver como eles por si só escondem grandes significados. O valor pelo Loki, o valor pelo Luffy e como isso indica o futuro do príncipe amaldiçoado dentro da obra. Você já se perguntou por que a recompensa dele é tão específica? Tem um segredo muito legal por trás dela. Já percebeu que ela tem uma ligação curiosa e real com a do Demalo Black, o impostor de Luffy lá em Sabaody? Pois é, mas talvez o mais interessante seja como a recompensa dele interage diretamente com a de Luffy, indicando uma verdadeira aliança entre os dois. Loki pode ser muito diferente do que a gente imagina. Além disso, vamos ver como Marshall the Teach se envolve diretamente nessa história e mais um indicativo bizarro que eu encontrei sobre ele ter 3 almas, 3 frutas e o resto você já sabe. Eu acho que isso aqui, cara, vai te chocar. Então prepare-se, porque essa teoria tá cheia de conexões surpreendentes e eu te garanto que a ideia vai te agradar. Ah, a gente também vai entender por que o Oda deu os mesmos valores de recompensa pro Luffy, Law e Kid, mas isso é o menos importante. Fala galerinha, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Lip e ó, só vou te pedir para deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e vir comigo nesse vídeo tranquilão, relaxado. E é isso, chega mais. Eiichiro Oda é um especialista em foreshadows, de deixar pistas em sua obra que indicam eventos futuros. O trocadilho nas recompensas é um recurso que ele usa muito, todos os maiores valores de One Piece possuem algum segredo. Vamos lá, na recompensa do Mihawk podemos ler Migoku, na do Crocodile podemos ler Kuroko, e por aí vai. Só que, na verdade, a gente vai usar Goro AC em alguns momentos específicos do vídeo, mas em sua maioria, a gente vai ver as recompensas de uma maneira diferente hoje, apenas analisando os valores e os seus segredos. A gente é tão acostumado com Goro AC que vocês vão ver como é curioso notar que as recompensas são bem pensadas sem necessidade disso, né? A gente consegue extrair informação delas só através de seus valores. Mas o Goro AC é certamente um recurso que o Oda utiliza muito, tá? E dá pra gente traduzir muitas informações legais de um jogo de palavras e números simples. O Loki nos é apresentado com uma recompensa especial de 2 bilhões e 600 milhões de berries. A gente não sabe exatamente por que ela é mencionada como uma recompensa especial, mas provavelmente, tá, vem aqui um palpite, não foi a Marinha que lançou o cartaz, mas sim o próprio governo mundial. Normalmente a Marinha que é responsável por estabelecer o valor pelas cabeças dos criminosos, mas nesse caso pode ter sido o próprio governo, com as informações que eles ouviram de, não sei, talvez um certo alguém aí que possui certa influência em Elbaf. O primeiro ponto mais curioso da recompensa do Loki é o paralelismo que ela possui com o valor do Demalo Black, o famoso canalha patife que se passava pelo Luffy no arquipélago de Sabaody. Loki vale 2 bilhões e 600 milhões de berries, Demalo Black vale 26 milhões de berries, ou seja, a repetição clara do 2 e do 6 em sequência. E você já percebeu qual é a relação entre os dois? O que isso poderia significar? O Luffy é o pirata do chapéu de palha e o deus do sol, Demalo Black fingia ser o pirata do chapéu de palha e Loki acredita ser o deus do sol. De certa forma, ambos são impostores que de maneira consciente ou não simulam a figura de Luffy. Também fica óbvio como o Loki é uma ameaça muito mais expressiva, tendo uma recompensa 100 vezes maior do que o lixo do Demalo Black. Só que as curiosidades sobre a recompensa do Loki, uma figura que com essa comparação já se mostra, por assim dizer, uma imitação do Deus do Sol, não param por aí. Um detalhe que me chamou muita atenção no valor de sua recompensa é como ela funciona perfeitamente para complementar a de Luffy.
Se a gente somar a recompensa dos dois personagens, a gente vai ter exatamente 5 bilhões e 600 milhões de berries. Como você provavelmente já sabe, o número 56 é extremamente ligado ao Luffy. Em Goroase, ele se lê como Gomu, e a fruta dele é a Gomu Gomu no Mi. É por isso que esse número aparece em abundância relacionado ao Luffy, com Oda fazendo diversas referências entre ele e o 56. Visto que o valor por Gold Roger era de 5 bilhões e 564 milhões de berries, eu acredito fortemente que a recompensa final do Luffy vai ser exatamente a sua atual somada à do Loki, 5 bilhões e 600 milhões de berries, fazendo alusão ao número 56, que é Gomu, e superando por pouquíssimo a marca do lendário Rei dos Piratas Gold Roger. Assim, o Luffy vai se tornar essa figura lendária que vai mudar o mundo e realizar algo que o Roger jamais fez. Então é muito curioso que a soma das recompensas de Luffy e Loki cheguem exatamente a esse valor específico, porque até agora o número 26, diferente de todas as outras grandes recompensas de One Piece, não tem nenhum Goroase, nenhum significado específico. Então Oda escolheu esse número com calma, escolheu ele a dedo para significar alguma coisa. Isso me deixa um pouco convencido de que a escolha desse valor para somar com a do Luffy e chegar em 5 bilhões e 600 milhões de berries não é uma casualidade. E eu vou te mostrar como o Oda significa certas recompensas e você vai perceber como ele gosta de brincar com isso. Por exemplo, vamos lá. Eu particularmente acho o maior crime de todos os tempos o Luffy, o Law e o Kid terem saído com a mesma recompensa de Wano. Pra mim é bizarro, tá? E assim, mesmo tendo entendido o sentido, continuo achando uma decisão meio controversa. E você sabe qual é o sentido dessas recompensas? Porque todos ficaram com o mesmo valor e esse valor é 3 bilhões de berries pra cada um, mesmo o Luffy tendo sido mais decisivo que qualquer outro ali e já possui uma recompensa maior? Acredite se quiser, mas dava pra gente ter previsto isso. Existia uma lógica possível que apontava para essas recompensas. A Big Mom possui uma recompensa de 4 bilhões e 388 milhões de berries. O Kaido, uma recompensa de 4 bilhões e 611 milhões. As duas somadas dão incríveis e específicos 8 bilhões e 999 milhões de berries. Percebeu a lógica? Como a aliança do Luffy, Law e Kid venceu da aliança Big Mom e Kaido, o valor total deles precisava passar o dos Yonkou, então cada um foi estabelecido para 3 bilhões para os três somados chegarem no total de 9 bilhões de berries. Literalmente, uns trocados, né? 1 milhão de berries a mais do que os seus inimigos insanos, indicando que eles, juntos, estão imediatamente acima de Kaido e Big Mom após os terem derrotado. Eu continuo achando uma escolha questionável, porque o Luffy merecia muito mais que os outros dois, mas essa é a lógica aplicada. Então o que Oda tá tramando com essa soma de 5 bilhões e 600 milhões de berries? A impressão que eu tenho é que nas entrelinhas ele quer dizer que Luffy e Loki se complementam. Em outras palavras, que Luffy e Loki vão realmente se aliar em Elbaf. Pensando dessa forma, no príncipe como um complemento a Luffy que vai ser fundamental para que seu valor supere o de Roger, também acho muito plausível a gente imaginar que ele será o maior responsável pela criação do cenário em que Luffy trará o amanhecer para o mundo, se tornando a figura mais importante desse universo. E a realidade é que isso pode acontecer com o início do Ragnarok, um evento que promete ser trazido pelo príncipe Loki. Algo muito importante pra gente entender aqui é o seguinte, meio que Luffy e Loki nesse momento já forjaram uma aliança oculta. Eles já têm uma promessa entre eles que certamente vai ser um dos grandes gatilhos desse arco. Ao que parece, o Luffy vai liberar o príncipe de suas amarras em troca de informações do Shanks. Mas a primeira oferta do Loki foi de dizimar completamente uma tripulação à sua escolha. Será que o Luffy negociou algo dessa forma? O mais curioso é ele certamente ter feito uma promessa para o príncipe amaldiçoado. O Luffy tem essa capacidade de sentir a essência, a intenção, o caráter de algumas pessoas.
mas não parece ter tido um real problema com o Loki, que parece um verdadeiro demônio, né? Só quando ele mencionou o Ruivo, aí o Luffy ficou um pouco sem estribeiras. Será que o problema desse país é mais na cultura dele do que realmente em seu príncipe? Será que o Loki foi incriminado por algo que ele não fez? Será que ele sabe que o fim do mundo, o Ragnarok, é na verdade um fator crucial para um novo começo, para um novo amanhecer? Loki é um vilão? Ou Loki é um herói? Interessante como só com base nos valores a gente consegue relacionar algumas coisas do enredo de One Piece, né? Mas agora na sequência a gente vai entrar nos Goroace. Pra mim, o easter egg numérico mais incrível que existe em todo One Piece está presente na recompensa do Barba Negra, que vai se juntar a esse vídeo, a essa teoria, de uma maneira muito interessante. Claro, a gente está falando do Sankokoro, traduzindo 3 corações, 3 almas. Bom, vocês já sabem o que eu penso sobre isso, mas o que eu quero trazer agora é o foco no número 3 relacionado ao Tite, um elemento que convence absolutamente todo mundo de que ele comerá 3 Akuma no Mi. Uma Logia que já possui, uma Paramécia que roubou do Barba Branca e, por fim, uma Zoan. A explicação para esse fenômeno de conseguir comer mais de uma fruta provavelmente está relacionada ao seu corpo estranho. O Ace fala sobre isso, sobre ele ter vivido 2 vezes mais que alguém, o Marco comenta do seu corpo esquisito, tem muita coisa, né? A sua própria recompensa indica que ele possui 3 almas, então casa muito bem. Mas sabe o que é extremamente bizarro? Você provavelmente já foi exposto a essa linha de pensamento mais de uma vez, diria até várias vezes, por ser algo relacionado ao possível maior antagonista de Luffy e uma figura fundamental para o universo de One Piece. Mas você já tinha percebido isso? Lá em Mocktown, antes do Zoro e do Luffy comentarem sobre o corpo estranho do Barba Negra, acontece uma parada bizarra. No capítulo 223, os Chapéus de Palha são recebidos na região por um dos personagens mais aleatórios de One Piece, que não tem importância nenhuma, não causa a mínima influência no roteiro, só que ele é extremamente suspeito, porque ele tá ali num capítulo que você vai ver que é importante. Oda coloca esse personagem aí com a única função de dizer aos Mugiwaras que o hotel estava reservado pro Bellamy. Só que a característica peculiar dele é a seguinte: esse cara é tão agitado que ele fica se mexendo para um lado e para o outro, dando a impressão de que ele possui 3 cabeças, tal como a Jolly Roger de Marshall D. Teach. Cara, esse gag, né, parece não ter sentido nenhum ou nenhuma explicação. E você pode pensar que essa correlação aí não faz o menor sentido, mas tendo em conta que o capítulo 223, é exatamente o mesmo capítulo que o Barba Negra é introduzido na série, e sabendo de tudo que a gente sabe até o dia de hoje, esse detalhe não é no mínimo curioso? Sabe o que é bem legal? O Barba Negra aparece logo na sequência dessa cena. A introdução de Marshall D. Teach nessa história é literalmente depois dessa cena. É uma cena atrás da outra, como se fosse o indicativo de algo. Tendo a perspectiva que a gente tem hoje, não parece ser por acaso. E o ponto todo aqui é trazer essa, abre aspas, novidade que foi publicada simplesmente em 2002 e que reforça e muito essa ideia que já não precisava ser reforçada porque todo mundo já está convencido de que o Barba Negra vai ter 3 Akuma no Mi. Mas beleza, e o que isso tem a ver com Loki e o início da teoria? O Barba Negra ainda precisa da sua Zoan final. Eu amo a ideia dele pegar o poder de Imu caso seja de uma fruta. Seria ele basicamente assumindo o trono do rei do mundo, né? Realizando o sonho de Shebeck e subjugando todo o governo mundial, para como um novo tirano do planeta de trevas ser derrotado pelo Deus do Sol. Cinema mágico, espetacular, sensacional, coisa linda ali, maravilhosa, mas a cada nova possibilidade de Zoan extremamente poderosa, a gente acaba vinculando ao Teach. A gente não sabe a Akuma no Mi do Loki, mas sabe que era uma fruta lendária para a região lendária de Elbaf. E eu tenho plena convicção de que se ele realmente tiver fruta,
vai ser uma Zoan mitológica absurda, seja Surtur, Fenrir ou qualquer outra criatura com poderes únicos. Se por acaso o Luffy teve que negociar alguma tripulação pro Loki ir atrás depois de ser solto, eu acho que talvez a opção com mais possibilidades seja de fato a de Tite. Por mais que seja bem difícil, né, o Luffy pedir pra alguém lidar com o Tite dessa forma. O importante é, se o Loki eventualmente enfrentar o Barba Negra, cara, não interessa o tamanho do obstáculo que esse homem enfrente no momento. Marshall D. Tite só cai pras mãos de Monkey D. Luffy. Esse homem, frente a frente, com qualquer ameaça, com qualquer outro personagem, é uma ameaça iminente. Talvez a figura hoje mais perigosa de One Piece, porque se o Luffy enfrentar, a gente sabe que é vitória. Mas qualquer outro personagem, repito, qualquer outro personagem que enfrentar Marshall D. Tite parece estar destinado à derrota. Então, se algum cenário permitir um encontro entre Loki e Barba Negra, a fruta do príncipe amaldiçoado se torna uma possibilidade gritante para se tornar a Zoan final desse incrível Yonkou. Meus queridos, esse foi o vídeo, espero que você aí tenha gostado. E é aquilo, cara, eu acho que é muito interessante essa análise em cima de recompensa. Dá para extrair muita coisa e com o Orochi muito mais. Então eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. Te agradeço também por ter me acompanhado até aqui. E você já sabe, ó, é aquele like, é se inscrever se não é inscrito. E obviamente a gente se vê, você sabe aonde, meu querido, num próximo vídeo. Então é isso, galera, mais uma vez obrigado por me acompanhar até aqui. E a gente se vê num próximo vídeo. Valeu! Hareta, hareta, hareta. Hareta, hareta, hareta.